Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos cenários mais complexos e arriscados da indústria, os espaços confinados. E o nosso foco vai ser naquela pessoa que é a peça-chave para tudo dar certo, o supervisor de entrada. O papel dele, gente, não é só ficar olhando não, é ser o verdadeiro estrategista que garante que todo mundo volte para casa em segurança no final do turno. E olha, essa frase não tem um pingo de exagero. O perigo ele é constante e, o pior, muitas vezes ele é invisível. É exatamente por isso que a função do supervisor vai muito, mas muito além de seguir um checklist. É sobre ter uma mente estratégica, é saber se antecipar ao perigo e, claro, liderar a equipe com autoridade e muito conhecimento técnico. O grande X da questão nos espaços confinados é aquilo que a gente não vê. Estamos falando de gases tóxicos, de atmosferas que simplesmente não têm oxigênio suficiente para respirar. São verdadeiros assassinos silenciosos que podem derrubar uma pessoa em questão de segundos. É contra esse inimigo que não tem rosto que o supervisor precisa lutar. Ok, então vamos para a solução. Como se combate isso? A primeira grande ferramenta do supervisor é a antecipação. É o que a gente pode chamar de olhar clínico para o risco, sabe? Aquela capacidade de mapear os perigos antes mesmo de alguém pensar em abrir a boca de visita. E o que esse olhar clínico busca, afinal? Um verdadeiro espectro de perigos. Vai desde o que é mais óbvio, como um risco de queda, até as coisas mais sutis, como a fumaça do escapamento de um caminhão ali perto que pode estar contaminando o ar que entra no espaço. A análise tem que ser 360 graus, sem deixar nada passar. E uma parte essencial dessa antecipação é o procedimento de luto ou bloqueio e etiquetagem. Antes de qualquer pessoa colocar o pé lá dentro, é fundamental garantir que todas as fontes de energia perigosa, seja elétrica, mecânica, hidráulica, estejam totalmente isoladas e travadas. É literalmente colocar um cadeado no perigo. Isso salva vidas. Agora, no nosso segundo pilar, a tecnologia vira a nossa maior aliada. Já que os maiores perigos são invisíveis, o monitor de gases funciona como se fosse um sexto sentido para a equipe. Mas não adianta só ter o aparelho. O supervisor precisa saber traduzir o que aqueles números na tela realmente significam para a vida de quem está lá dentro. E tudo, absolutamente tudo, começa com esse número, 20,9%. Essa é a concentração de oxigênio no ar que a gente respira, o que nos mantém vivos, alertas. Qualquer desvio significativo desse valor, seja para cima ou para baixo, é um sinal de perigo mortal. O interessante aqui é que o perigo do oxigênio é uma faca de dois gumes. Se a concentração cai para menos de 19,5%, o cérebro começa a apagar por falta de ar, é a asfixia. Por outro lado, se passar de 23%, a atmosfera fica tão rica em oxigênio que qualquer coisinha vira combustível. O risco de um incêndio ou explosão se torna altíssimo. E por falar em explosão, aqui está outro número que não permite negociação. 10% do LEO, o limite inferior de explosividade. Se o monitor apitar com esse valor, quer dizer que a atmosfera está se tornando inflamável. A ordem é uma só e é imediata. Para tudo e todo mundo sai. Não tem conversa. E aqui estão os nossos vilões mais traiçoeiros, medidos em partes por milhão, ou ppm. O H2S, sulfeto de hidrogênio, tem aquele cheiro característico de ovo podre, né? Só que em concentrações altas, ele paralisa nosso olfato. A pessoa simplesmente para de sentir o cheiro e acha que está tudo bem. Já o monóxido de carbono, o CO, é o fantasma, sem cor, sem cheiro. Ele age em silêncio, tomando o lugar do oxigênio no nosso sangue. São letais em doses mínimas. Um detalhe crucial: não basta só medir, tem que saber onde medir. Pensa assim, os gases têm pesos diferentes, então eles se acumulam em níveis diferentes. Os mais leves sobem, os mais pesados descem. Por isso, a medição tem que ser feita em camadas, no topo, no meio e no fundo do espaço, antes de qualquer pessoa entrar. E claro, de que adianta medir se o equipamento não estiver confiável? O teste de resposta, ou bump test, é inegociável. Basicamente, a gente expõe o sensor a um gás para ter certeza de que ele está reagindo. Porque um visor marcando zero pode ser duas coisas, ou o ar está limpo, ou o sensor pifou. Sem o teste, é impossível saber. E aí a gente chega no nosso terceiro pilar. Para muita gente, isso aqui é só papelada, mas a permissão de entrada e trabalho, a PET, é muito mais que burocracia. Ela é o plano de voo da operação. É o documento que amarra toda a análise de risco, todo o monitoramento, é o contrato de segurança que prova que cada etapa foi checada e aprovada. E esse resumo aqui é perfeito.
Pensa nesse ciclo. A análise de risco serve para antecipar o acidente. O monitoramento existe para validar que as condições lá dentro permitem a vida, em tempo real. E a documentação, a PET, serve para garantir que todo o processo foi seguro e pode ser rastreado. Os 3 pilares se conectam, formando uma verdadeira fortaleza de segurança. Certo, a gente falou muito de prevenção, mas e quando o alarme soa de verdade? Nesse momento, não dá tempo de consultar manual, não dá tempo de pensar. A ação do supervisor precisa ser imediata e, mais do que isso, precisa ser instintiva, quase um reflexo. E essa ação instintiva segue um protocolo que não pode ser quebrado. Primeiro, ordenar a saída de todo mundo, sem discussão. Segundo, recolher o detector para ver qual foi o pico de gás registrado. Terceiro, proibir a reentrada até se descobrir o problema. Quarto, ventilar o local. E, por último, e só depois de tudo isso, retestar tudo do lado de fora antes de sequer pensar em liberar a entrada de novo. Essa sequência não é negociável. Isso nos leva a um ponto fundamental sobre o papel do supervisor. No local de trabalho, a autoridade dele é soberana. Se existir qualquer risco que não esteja sob controle, ele não só pode, como tem a obrigação de cancelar o trabalho na hora. Esse poder e essa responsabilidade são absolutos. Então, para a gente fechar, diante de tudo isso que a gente conversou, quando aquele alarme dispara, qual é a primeiríssima decisão correta a se tomar? A resposta é a essência do trabalho de um bom supervisor. Primeiro sair, depois analisar. A vida da equipe inteira depende dessa decisão, que tem que ser tomada num piscar de olhos.